Meus amigos, o governo Trump manda um recado direto ao presidente do México e também ao presidente da Colômbia e também ao presidente de Cuba e também a todos da América do Sul, onde estiverem agindo contra o interesse norte-americano no continente, nada irá impedir que o governo Trump faça algo muito parecido, ou igual, ou pior, do que fizeram com o Dr. Maduro. Acho que o recado foi muito bem dado. Em relação ao presidente do México, foi explícito. Em relação à ameaça, em relação ao presidente da Colômbia, também foi expressa. E, bom, em relação a Cuba, também eu vou explicar. E aí, depois desses, quem serão os próximos? Muito bem. Em relação a presidente do México, Trump disse o seguinte: algo terá que ser feito com o México, declarou Donald Trump. A declaração foi feita no sábado. Olha que interessante. Por quê? Porque o México, durante muito tempo, foi o protótipo de um narco-estado. Agora já há outros, inclusive, que falam não o espanhol, né? Falam outra língua latina. Após ordenar um ataque à Venezuela e prender o ditador venezuelano Maduro, Trump disse que, aspas, alguma coisa terá que ser feita com o México, fecha aspas, diante da atuação de cartéis de narcopó. A declaração foi dada em entrevista à emissora americana Fox News no sábado. Na entrevista feita após a operação em território venezuelano, Trump foi questionado se a operação poderia ser vista como uma mensagem ao México e à sua presidente Claudia Sheinbaum. Trump declarou que não era para ser uma mensagem, mas defendeu que alguma ação seja adotada em relação ao México, porque os cartéis estão comandando o país. Ele disse ainda que a presidente mexicana é uma boa mulher e que ele poderia ser político e dizer que ela tem o controle do país, mas que isso não seria verdade. Os cartéis estão comandando o México, disse Trump. Ela não está comandando o México. Ela tem muito medo dos cartéis. Eu perguntei a ela: você gostaria que nós eliminássemos os cartéis? E ela disse que não. Aí não pode, né, Trump? E acrescentou o Trump: temos que fazer alguma coisa, porque perdemos 300 mil pessoas para o pó e elas entram principalmente pela fronteira sul e alguma coisa vai ter que ser feita em relação ao México. Trump não detalhou se planeja alguma operação em território mexicano. Mais cedo, entretanto, a própria presidente do México, Claudia Sheinbaum, condenou a operação militar americana na Venezuela. Em sua conta na rede X, ela disse que a Carta das Nações Unidas diz que os membros da organização, etc, aquela baboseira toda. Por que ela não aplaude o que o Trump fez? Porque ela tem medo também de ser levada presa dentro de um helicóptero, né? Ela foi candidata do López Obrador, ex-presidente, o antecessor dela, que também era marionete dos cartéis. Ela foi eleita com tranquilidade. Então, veja, quem acompanha alguma coisa mínima do México sabe da luta de alguns poucos parlamentares que realmente estão preocupados com o povo mexicano e da crítica que esses poucos parlamentares fazem desta presidente mexicana. Ela é uma tirana também. E é uma fantoche dos narcos. É isto mesmo. Eu não tenho a menor dúvida que em algum momento o Trump fará aí algo com essa atual administração do México para bem do povo mexicano e americano. É um problema, realmente um problemão que os Estados Unidos têm. Muito bem, mas houve outro recado direto, um pouco mais pesado, do Trump. Foi para o sociopata do presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Também está no Pleno.news. Trump diz que Gustavo Petro, presidente da Colômbia, tem que cuidar do próprio traseiro. O presidente americano deu declarações no sábado também. O presidente Trump disse neste sábado que o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, tem que cuidar do próprio traseiro, após a captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Segundo Trump, o mandatário colombiano possui laboratórios de pó que envia aos Estados Unidos. Disse Trump: Petros tem laboratórios de pó, tem fábricas onde produz pó, estão enviando aos Estados Unidos esse pó, e por isso sim ele tem que cuidar do próprio traseiro.
A fala ocorreu quando Trump foi questionado em uma entrevista coletiva sobre as declarações do chefe do governo colombiano, que alegou estar tranquilo após a operação contra seu aliado Maduro em Caracas. Disse Petros: não estou preocupado de forma alguma, mas Maduro também não estava, Petros, estava dançando, com dancinhas. Na tarde que antecedeu a noite da captura do Maduro, o Maduro estava no palácio ainda, recebeu uma comissão chinesa que a China tinha mandado para conversar com Maduro e depois foi preso, em grande humilhação para a China e para a Rússia. Foi uma demonstração de força abissal dos Estados Unidos. Há por aí alguns elementos que certamente vão ser candidatos ao Senado ou à Câmara Federal, que estão trazendo umas teses sem pé nem cabeça para a internet para se aparecer, dizendo que aquilo tudo foi encenação, que Maduro teria feito um acordo com o Trump. Olha, para eu não parecer um covardão, tente entrar aqui e fingir que está me prendendo. O cara não tem o menor indício concreto, é puro raciocínio mirabolante. O cara não tem o menor indício concreto disso, e só para viralizar num vídeo e isso render votos às suas pretensões eleitorais. Todo mundo pode ter pretensão eleitoral, tal, mas ficar com essas teses até cair em ridículo. Não entre nessa. Não entre nessa. Então o Trump está dizendo: olha, Gustavo Petros, cuide do teu traseiro, viu? Eu vou aí. Pois é. Então muitos perguntam: após a Venezuela, qual será o próximo alvo? Colômbia? México? Ou Cuba? Já coube, na mesma coletiva, ao secretário de Estado Marco Rubio, que certamente será o candidato dos Estados Unidos, ou muito provavelmente será o candidato dos Estados Unidos, do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições. Na próxima. Coube ao Marco Rubio falar o seguinte, uma frase muito interessante: é impossível se considerar que Cuba não represente uma ameaça, porque um país daquele tamanho e vinha dando as ordens na Venezuela, todo mundo sabe que o Maduro era fantoche de Cuba. Então, se a Venezuela caiu, não tem como a Cuba não cair. Não tem como Cuba se manter de pé. Querem saber o que mais eu acho? Ainda em relação a Cuba e a administração atual? Se provavelmente será como todos estamos pensando, o Marco Rubio será o sucessor de Trump. Marco Rubio terá uma belíssima bandeira para a sua candidatura, para a sua campanha, uma bandeira de coisa realizada, concretizada, trabalho feito, bom trabalho feito, histórico, grandioso. Se agora, enquanto secretário de Estado do governo Trump, ele encabeçar a derrubada da ditadura cubana após tantas décadas de existência. Eles estão lá fazendo mal ao povo cubano desde 1959. Se Marco Rubio, como grande secretário de Estado norte-americano, capitanear esta derrubada, Marco Rubio será invencível no pleito eleitoral próximo. Realmente seria um cartão fantástico, um cartaz para a sua campanha fantástico. O homem que derrubou, como não votar no homem desse? O homem que derrubou a ditadura cubana. Todos os latinos, ainda mais, sempre votam muitos com ele, ainda mais votarão com ele nos Estados Unidos. Então eu acho que essa administração também fará o trabalho em Habana, não tenho a menor dúvida. Então, não se sabe em que ordem, mas se, México, Colômbia, Cuba, haverá outros. O governo Lula e os aliados de Lula estão aterrorizados. Alguns acham, inclusive, que provavelmente a prisão de Maduro e posterior delação vão inviabilizar a candidatura do Lula à reeleição. O Lula será desistido, se é que vocês me entendem. Desistido. Este acordo entre o Trump e o Lula é aquilo que se pode chamar de um acordo precário, instável, fraco, fragilizado. Sobretudo com a vitória que o Trump... Veja, não sei se vocês já pararam para pensar um pouco. A vitória de Trump na Venezuela que começa a se concretizar, e eu acredito que vai se concretizar,
Isso torna o Lula menos útil ao Trump e, ao mesmo tempo, faz imediatamente o Trump virar, após a retirada do ditador venezuelano, o Trump tem que olhar para o Brasil. Inefavelmente tem que olhar para o Brasil. Por quê? Porque quando o Trump retira o ditador do poder e vai passar a administrar a Venezuela até a transição, os Estados Unidos administrarão até a transição, o Trump desalojou da Venezuela tudo que não presta. E nós sabemos aquilo, todos nós, o que não prestava que estava dentro da Venezuela. Gente, interesses da Rússia, da China, da Nicarágua, do Irã, grupelhos extremistas do mundo inteiro e muita gente do narcopó internacional. Se isso foi retirado da Venezuela, isso teve que ir para algum lugar. Adivinhe para onde isso, provavelmente, saindo da Venezuela, foi? Para algum lugar que não fala espanhol na América do Sul. Entenderam? Então Trump como que tirou a sujeira da Venezuela, mas jogando para o lado. Terá que limpar a sujeira da Venezuela que foi para outro lado. Ou então, a doutrina Trump ou a neo-doutrina Moore não vai adiantar de nada, porque se busca, aliás, o Marco Rubio disse na coletiva de imprensa, o que foi feito hoje é para que não reste dúvida de que nós vamos retirar todos aqueles que estão no continente contra os nossos interesses. Mais ou menos assim a frase. E é isso. Então eu acho que nós teremos muita surpresa. Aliás, o sábado foi um dia pavoroso para o desgoverno do Brasil e para a esquerda no Brasil, na América Latina, no mundo. Até, por exemplo, o chefe de governo de Espanha está com aquilo na mão. Porque a carreira política dele foi feita, dizem os estudiosos, foi feita e patrocinada com dinheiro da ditadura venezuelana. Então, tem muita coisa vindo por aí. E não se enganem, não. O Nicolás Maduro vai delatar muita gente. Questão de tempo. Inscrevam-se, corram, deixem seu comentário, compartilhe esse conteúdo. Por favor, confira a sua inscrição. Não deixe de conferir a sua inscrição, porque estão retirando. Você deve reescrever-se se tiraram a sua inscrição. Conto com você para ir até a aba Seja Membro, se tornar membro deste canal.